E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal, sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito, já aproveita, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos e sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu quero conversar com vocês sobre violência doméstica. Nós começamos essa semana vendo circular em todos os canais de comunicação, de mídia, alguns vídeos de uma mulher sendo espancada pelo seu companheiro, apanhando, tapas, puxão de cabelo, chutes e violência. Algo muito triste, algo que nos causa muita revolta e comoção, né? Nós, como mulher, a gente se coloca no lugar daquela mulher, daquela vítima. Ela, inclusive, posteriormente, ela deu algumas entrevistas e disse que havia sofrido por muito tempo aquele tipo de situação, e que inclusive pessoas próximas ao casal diziam que ela devia suportar, porque é assim mesmo. Ele era assim mesmo, a natureza dele. Ele era assim mesmo. E aí, você, quem me conhece, né, sabe que eu sou uma mulher cristã, sou casada há 20 anos, tenho um casamento feliz. Graças a Deus, não vivo essa realidade, mas nós sabemos que inúmeras mulheres, inclusive no meio evangélico, sofrem violência doméstica. Com a vinda da pandemia, o número de casos de mulheres que sofrem violência doméstica subiu assustadoramente. E a gente aprende culturalmente que a mulher deve suportar, que a mulher cristã deve orar. Não se separe. Você não pode destruir a sua família. Você tem que orar. Você tem que entregar nas mãos do Senhor. E tal, e etc. Que eu me responsabilizo pelo que eu estou falando, né? Porque eu não quero para você o que eu não aceitaria para mim, né? Então, muito bem. Primeiro, nós precisamos entender que Deus criou a mulher para estar ao lado do homem. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora, uma adjutora. Ele usa a palavra hebraica, ezer, a mesma palavra hebraica que ele utiliza para si mesmo quando ele diz que é o ajudador de Israel. Então, auxiliadora, ajudadora, vem do hebraico ezer, a mesma palavra que o próprio Deus usa em designação para si quando fala que é o ajudador de Israel. Então, para começar, a gente já vê a importância da mulher na perspectiva de Deus. O papel da mulher na perspectiva de Deus para o casamento é de suma importância, é equiparado ao seu próprio papel como ajudador de Israel. Claro que nós não podemos ir tão longe nessa comparação, porque nada é igual a Deus, ninguém se compara a Deus, mas ele mesmo usa essa palavra, eu sou o ajudador, e ele diz, farei uma ajudadora, hebraico ezer. Então, primeiro ponto, Deus não criou a mulher para ser inferior, também não criou para ser superior. Deus criou a mulher para que esteja ao lado, alguém que lhe fosse idônea, hebraico, kenegdo, correspondente ao que estava à sua frente. Ou seja, a mulher estava ali não como superior, nem como inferior, mas como equivalente ao homem, para cumprir os propósitos de Deus para a família, alguém ao lado. E aí você que me conhece, de repente já está dizendo assim, não, mas a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Sim, você que me conhece e está assistindo esse vídeo, sabe que eu sou uma mulher cristã, e como mulher cristã, eu acredito categoricamente na palavra de Deus. E eu jamais vou me contrapor à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos dá uma diretriz, se nós, como evangélicos, como cristãos, acreditamos na palavra de Deus, nada mais coerente que cumprirmos as diretrizes da palavra de Deus. Só que a Bíblia também nos dá diretrizes para o homem no casamento. A mesma Bíblia que diz que a mulher deve ser submissa ao marido, também apresenta para o homem um papel no casamento. E nós vamos ver que papel é esse. Porque às vezes
Nós aprendemos culturalmente que a mulher tem que suportar, que a mulher tem que se calar, que a mulher tem que silenciar, que a mulher ela tem que se submeter e somente. O papel dela é aquele, ela abaixa a cabeça, ela se submete, ela fica em silêncio, ela não tem poder de decisão, ela não tem direito de escolha, e não é muito bem assim que a Bíblia nos ensina quando o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele apresenta diretrizes para o casamento. No versículo 28 em diante, ele apresenta as diretrizes para o homem. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. E eu vou me esforçar para esse vídeo ficar bem objetivo, bem curtinho, porque eu quero que você me acompanhe até o final, porque isso é muito importante. Se você mulher está me assistindo, se você homem está me assistindo, sabe, de alguém que está passando por uma situação de violência doméstica, não se cale, ajude. Oriente essa pessoa a buscar apoio, diz que denúncia, denuncie, 180, ajude essa mulher, ajude essa pessoa que está sofrendo violência, porque pode ser sua filha, pode ser sua irmã, pode ser sua mãe, pode ser sua prima, pode ser sua sobrinha, pode ser sua neta, pode ser alguém da sua família, uma amiga. Nós não podemos nos calar, porque a palavra de Deus nos dá respaldos, porque o próprio apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 13, ele diz que as autoridades governamentais foram instituídas por Deus, e quem se levanta contra as autoridades governamentais se levanta contra o próprio Deus, atribuindo a si mesmo castigo. Mas vamos aqui, o papel do homem. Quando o apóstolo Paulo apresenta as diretrizes para o casamento, ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor, mas ele também diz: vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí ele diz no versículo 28 assim, Efésios 5, 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Tá, mas como assim? Aí alguém minimiza essa expressão do apóstolo Paulo quando diz assim, amar como Cristo amou a igreja. Mas eu amo. Mas eu amo, é porque eu morro de ciúme. Né? A gente já ouviu falar, muitos homens falarem isso. Por que você briga? Por que você bate? Por que você é abusivo? Porque eu morro de ciúme, porque eu amo muito. Não. O amor com o qual o apóstolo Paulo está orientando aos maridos a amarem suas mulheres é um amor sacrificial. No livro do profeta Isaías, capítulo 50, a partir do versículo 4, exatamente no versículo 6, o profeta Isaías, inspirado por Deus, vai dizer, quando ele profetiza acerca do sofrimento de Jesus Cristo, e posteriormente, quando nós estudamos sobre isso nos evangelhos, e em livros, enciclopédias e comentários, nós vemos como Cristo sofreu pela igreja. Isaías, no seu livro, capítulo 50, exatamente o versículo 6, ele diz que suas barbas foram arrancadas e que o rosto de Jesus foi cuspido. É o tipo de amor que o apóstolo Paulo apresenta como diretriz para o casamento. Outra vez, quando o apóstolo Paulo menciona sobre a atitude de Cristo, Filipenses capítulo 2, ele diz assim, capítulo 2, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, ou em outras versões, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando nós estudamos acerca da palavra de Deus, para aprendermos sobre as diretrizes do casamento, nós vemos que Deus apresenta ordenanças para a mulher e apresenta ordenanças aos homens. Mas o amor tudo suporta. Mas não está escrito que ele suporta violência doméstica. O que o amor tudo suporta são as dificuldades da vida, as dores, a doença, os problemas, as crises financeiras, o espancamento. Não, o amor não suporta o espancamento. O amor não suporta o abuso.
O amor não suporta o desrespeito, porque não foi isso que a Bíblia nos ensinou, quando a Bíblia apresenta o amor de Cristo como modelo para que o homem ame igual. É um amor que se entrega, é um amor que renuncia, é um amor que sofre, é um amor que se dedica, é um amor que se entrega, é um amor que investe. Quando Deus cria a mulher, Ele cria a mulher para não ser nem superior, nem inferior, mas para que fosse equivalente. Com a entrada do pecado no mundo, isso se perde. Mas quando Cristo vem e morre na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, como uma forma de restauração desse ideal de Deus, ele diz assim: porque não há judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, mas todos somos um em Cristo. Esse é o ideal de Deus para o casamento. Nós vemos inúmeras referências bíblicas que eu poderia ficar citando aqui o tempo todo, durante vários minutos, para vocês, sobre o direcionamento, a diretriz, o projeto, o plano, o ideal de Deus para o casamento. Mas, em suma, violência doméstica é muito séria. E não use a Bíblia, a palavra de Deus, como respaldo para defender esse tipo de crime. Violência doméstica é pecado, violência doméstica é crime e o crime precisa ser denunciado. Se você sabe de alguém que está sofrendo violência doméstica, denuncie, dê apoio, ajude, disque 180, porque esse não é o ideal de Deus para o casamento, para o relacionamento entre o homem e a mulher. Eu espero ter te ajudado, espero que esse vídeo seja útil, seja abençoador para a sua vida, para a sua casa. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e viva a vida!